Fala, meu lindo! Minha linda! Meu Deus! Olha, ninguém tá cansado. Olha só que coisa linda. Isso é Santo André, bebê. Tem que respeitar. Ó, a gente vai para uma mensagem agora. Os planos não serão frustrados. Ó, não importa quem, não importa com quem, não importa onde, não importa a circunstância, não importa nada. Os planos não serão frustrados, ó. É uma convicção inabalável de que não tem como parar, paralisar, abortar, sufocar o que Deus tem sobre a sua vida. Lembre-se, você consegue, mas eu vou te provar que só você consegue, que ninguém mais consegue. Irmão, isso é tipo assim: não há inimigos poderosos o suficientes para se levantar contra aquele que te chamou. Meu Deus, mas antes da mensagem curte o vídeo, comenta, compartilha, ativa o sininho. Toda segunda-feira, 7 horas da manhã, tem uma mensagem de Jesus para você aqui. Então, lindo, enjoy. Não perca mais tempo. Se inscreve, nós estamos chegando a 10 milhões e vai ser lindo a festa. Vamos fazer uma loucura. E você é parte disso. Amém? Um pouco de medo agora. Amém? Então vamos pro vídeo. Tá melhor. Ai, que lindo. Me dá um medo assim quando tá muito longe já. Vai dando uma morridinha. Mas ó, te falar, hein? Tem mensagens que nascem quando a gente tá orando, né? Você tá orando, aí Deus fala com você. Tem mensagens que nascem numa conversa de amigos. Eu já vi mensagem nas redes de tudo que é maneira. Até numa fofoca já nasceu. Mas essa mensagem nasceu de aqueles vídeos virais da internet. Eu estava rodando o Instagram e por um acaso me apareceu um vídeo de um casal que o namorado foi pedir ela em casamento dentro de um restaurante bem popular. Ele foi pedir em casamento a mulher e a pessoa de fora está filmando. O vídeo de fora do ambiente viralizou. Os de dentro não tá na internet para ver assim, você não acha? Mas tinha uma mulher lá fora que filmou o rapaz de joelho pedindo a mulher em casamento. E aí a mulher aceita o casamento. E é muito fofinho os dois. E aí todo mundo dentro do restaurante, e dá pra ver que a família, todo mundo celebrando. Que top! E aí ele pega uma câmera digital. Lembra, velhinho? Da Cybershot, lembra? Você usou já. Aí ele pegou a câmera, deu pra alguém da família, tipo, registra isso, vivendo algo incrível. Só que a mulher que estava lá fora pegou aquele vídeo e zombou da pessoa. Falou: que ridículo pedir em casamento dentro de um lugar como esse. Quem é que fica noiva dentro de um restaurante como esse? E aí, lindo, olha,
um ataque, né? Uma humilhação muito grande, uma vergonha. E aquele vídeo viralizou. Resumo da história: grandes empresas viram o vídeo, se compadeceram do casal e não riram junto com a garota. Uma das maiores empresas de refrigerante do mundo deu todas as bebidas à festa. Uma empresa deu o anel, uma joia preciosa, para a moça que estava noivando dentro daquele restaurante. Ganharam a lua de mel, ganharam o carro que iria para a lua de mel. Irmão, ganharam tudo. Aí eu começo a ficar feliz. E eu sou chorão. Você é chorão? Eu tô assim, ó. Meu Deus, que coisa mais linda. Aí o Senhor falou no meu coraçãozinho assim: é que quando eu quero fazer, os inimigos que se levantam trabalham para mim. Meu Deus! Oh, irmão, isso aqui, eu tô assim, what? Tipo assim, como assim, Senhor? Irmão, o Deus de toda a criação é o único que consegue pegar a energia do inimigo e usar para abençoar você. Escute, a Bíblia diz que o Senhor é poderoso para converter maldição em bênção. Não, você não pegou. Eu vou melhorar. Meu Deus do céu, olha só. Quando você era pequeno, talvez você ouviu algumas coisas. Talvez você ouviu que você era burro. Eu ouvi. Você era burro, você nunca ia dar nada na vida, que com você não ia dar certo, que todo mundo era melhor do que você. Talvez você foi rejeitado, talvez você foi abandonado, talvez você foi maltratado, talvez você foi abusado. Alguma coisa aconteceu com você. Então escute bem: o Deus do céu e da terra tem o poder para converter toda maldição em bênçãos. É porque a história, a Bíblia, ela tem em basicamente todos os livros inimigos trabalhando para o Senhor. E é estranho imaginar que alguém contrata o inimigo para ajudar. Não é verdade? Você não contrata o inimigo você rejeita. Deus não, Deus fala: não, deixa ele trabalhar para nós. O que a gente precisa agora? De um inimigo que tira a gente da zona de conforto, que dá umas atacadas numas áreas sensíveis. Aí o inimigo vem e a gente: oh meu Deus, Senhor, olha o que está acontecendo. Aí Deus está usando ele para acordar você de uma circunstância que é real. Aí você se cura e o inimigo recebe o salário dele. Mano, você não tem noção. Romanos capítulo 8, versículo 28. Eu juro para você que isso aqui é uma das coisas mais difíceis de se entender na Bíblia, porque nós somos almáticos, a gente é imediatista, nós somos visuais, então a gente não consegue enxergar o plano de Deus até que ele aconteça. O problema é que no meio do caos a gente fica desesperado, porque a gente pensa que os outros ou que as circunstâncias podem paralisar o que Deus tem. E aí Romanos capítulo 8, verso 28 diz o seguinte: e sabemos, isso aqui é uma palavra, não é uma história, é Paulo escrevendo para a igreja de Roma, mas olha o que ele diz: e sabemos que todas as coisas trabalham juntamente para o bem. Vamos de novo. E sabemos que trabalham juntamente para o
bem. Será que eu leio de novo? Você já entendeu que é todas as coisas, mas para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo a vontade de Deus. Então agora a gente tem que encontrar fatos para basear esse suporte, porque isso é uma convicção muito forte. Você dizer, ninguém pode impedir o que Deus tem para mim. Você dizer que circunstâncias nenhuma tem o poder de paralisar o favor de Deus sobre você. E veja, tem muita coisa que acontece na nossa vida que vem para nos parar. Tem muita coisa que vem para assustar as nossas emoções, sabe? Quantas palavras lançadas contra, quantas maldições liberadas, quantos conselhos horríveis que a gente recebeu na vida, que vem justamente para roubar isso de nós. A questão é, você pode ter a certeza que se você olhar só para o Senhor, nada pode te paralisar, nada pode parar a história que Deus tem para você. Ninguém, não tem como. E a loucura de tudo é porque nós achamos que em determinados momentos da vida a crise destruiu a promessa, ou que aquilo que Deus iria fazer não tem mais como fazer, acabou, não tem mais chance, porque a gente ouve isso. Eu vou te falar, você falou para mim um negócio. Ele disse, eu quero ser um evangelista como você. Muito obrigado, irmã do Aleluia, pelo apoio. Eu vou dizer de novo, esse garoto me disse, eu quero ser um evangelista igual a você. E Deus já confirmou no meu coração, eu vou pregar para as nações. Então escute isso. Eu sou só um menino. E quando eu era ainda mais menino, teve um dia que eu também disse isso. Por isso que me pegou. Só que quando eu disse isso, falaram que eu estava com um foguinho de palha, que a minha empolgação iria passar, que não ia para frente. Quando eu tomei a decisão mais radical de entregar o meu coraçãozinho e viver o chamado, falaram que eu ia passar fome, que eu ia envergonhar a minha família. Falaram muita coisa. Ninguém me disse diferente. Sabe, as palavras contra sempre foram mais numerosas do que as palavras a favor. E isso é uma coisa que a gente não consegue explicar. Mas as pessoas do mundo não estão preparadas para celebrar as suas conquistas, não estão preparadas para empurrar para um degrau mais alto que elas. A maioria de nós não quer ver ninguém se sobrepondo. A gente não consegue muito, o ser humano tem essa dificuldade de liberar o outro, de abençoar o outro, sabe? De dizer, eu quero que Deus prospere você muito mais do que eu já vivi. É difícil. Você consegue declarar uma bênção no limite da que você recebe, nunca além. A gente é ser humano, é doido. Mas sabe, meu lindo, eu quero declarar que você vai mais longe do que eu, que você vai alcançar mais pessoas do que eu, e você vai chegar em lugares que eu nunca cheguei. Não vai ter como frustrar os planos. Não vai ter. Porque veja, nenhuma palavra tem
tem o poder para se opor contra a vontade de Deus. Olha a mulher que filmou o casal. Aquilo ali, para mim, lindo, eu imagino que dentro dela, ela estava rindo. Ela mandou de certo nos grupos dos amigos dela, por isso viralizou. Ela postou na rede social, ela fez um tweet, acho que era isso. Ela queria fazer escárnio. Só que até quem tenta rir, vai ter uma hora que vai ter que fazer assim. Quer ver uma coisa? Algumas coisas são poderosas para mudar a opinião das pessoas: o resultado e o tempo. eu vou falar sobre os teus inimigos no futuro. Os nossos inimigos no futuro serão completamente envergonhados. Não, eu vou te explicar melhor. A Bíblia conta a história de um garoto chamado José. Eu sei que você já ouviu essa história milhares de vezes. Eu não vou tentar contar toda de novo. Eu só vou dizer a parte que os irmãos cogitam a ideia de matar José. Qual que é a intenção deles? Matar o José. O que eles querem? Matar o José. A pergunta é, eles conseguem? Por que eles não conseguem? Tenta entender, por que não? Porque Deus havia liberado para ele uma palavra. O que ele seria? Governador do Egito. Então, eles podem querer, mas vão conseguir? Não. Então, vou te lembrar outra história. Lembra de Davi? Davi é um garoto que Deus ungiu para ser o rei de Israel. Lembra dele? Agora, olha só, ele é um garoto, ele não tem roupa de soldado, ele não foi treinado no campo de batalha, e ele vai para lutar contra um gigante. Quem é mais forte, o gigante ou Davi? E por que não é o gigante que vence? Por que não é os irmãos que conseguem matar? O que acontece? Aí eu começo a entender que no mundo espiritual, uma palavra é uma barreira contra os adversários. Meu Deus, André, isso aqui é a coisa mais doida. Eu não estou resguardado por convicções falíveis. Eu estou resguardado debaixo de uma palavra. Ou seja, ninguém consegue transpor a palavra. Irmão, o gigante podia ter 60 metros, Davi ia ganhar. Podia ser 2 gigantes, Davi ia ganhar. Podia ser 10 gigantes, Davi ia ganhar. Porque se Davi perde, não vira rei. E se Deus disse que ele vai virar rei, não tem como perder. Não, meu Deus do céu, lindo. Eu vou melhorar até você começar a voar dentro dessa igreja. Escute bem então. Se Deus tem uma palavra sobre você, você está com o coração nele, vivendo para ele, a vontade dele, nada, nem ninguém, nem circunstância, nem gigante, nem maldição, nem palavra contrária, nem sentimento negativo, nem conselhos perversos terão o poder de paralisar aquilo que Deus tem sobre você. Só que veja, ao mesmo tempo que isso me conforta, isso tira a minha muleta de transferir a culpa para os outros. Ao mesmo tempo que isso me traz paz, tira todas as minhas desculpas, porque daí agora eu não posso mais dizer que eu não vivo porque o fulano teve inveja de mim, já viu? É porque todo mundo tem inveja de mim, lindo. Inveja não tem poder para paralisar a vida de ninguém. Grava isso. Inveja só faz mal para quem tem, para o invejoso. É porque é inveja. Não pega. Fala pro irmãozinho, não pega. Porque me amaldiçoaram. Não pega. Deus falou, a palavra dele é maior do que a maldição que você recebeu. Tem um episódio na Bíblia que a Bíblia diz que um homem chamado Balaão é contratado pelos inimigos do Senhor para amaldiçoar o povo. Só que quando ele amaldiçoava,
o Senhor transformava as palavras da boca dele e saíam como bênção sobre o povo de Israel. Ou seja, ele tentava amaldiçoar, a maldição virava bênção e abençoava o povo. Lindo, você não está entendendo. A loucura de tudo é saber que quem te pragueja, quem te amaldiçoa, sem querer, está te abençoando. Porque Deus ele pega aquilo e ele muda a frequência do negócio, ele muda tudo. Mas a gente precisa entender de uma vez por todas que se nós estamos resguardados numa palavra, a nossa convicção tem que ser transferida a partir das nossas atitudes. E aqui é a parada, porque nós somos distraídos de maneira fácil. O segredo está na nossa distração. O diabo não destruiu Adão e Eva no jardim do Éden, senão distraindo primeiro. Essa é a verdade do Éden que a gente não percebe. Mas a Bíblia diz que o diabo, quando se apresenta para Eva no formato de uma serpente, ele faz o que? Ele diz: Eva, olha para a árvore. Sabe o que ele está fazendo? Ele está mudando a direção do olhar dela, está mudando a atenção. Olha para a árvore, que Deus falou que vocês não poderiam comer. Sabe por quê? Veja, quando a nossa atenção desvia, a nossa curiosidade aumenta. A gente tira os olhos do Senhor e começa a olhar para os outros. E aí a gente começa a se perder na emoção dos outros. Sabe qual que é a loucura? É porque uma mentira repetida se torna verdade no coração. Tem mentiras que você escolheu acreditar, porque você deixou elas serem repetidas dentro de você, porque você não resolveu o seu coração. Então não é porque aquela palavra tem poder sobre você, você deu poder para aquela palavra. O seu olhar mudou. E eu vou te falar mais. A Bíblia vai dizer que esse homem, esse Balaão que profetizava, que amaldiçoava o povo, nem ele sabia o que ele estava servindo, mas Deus estava transformando a palavra dele. Agora, a questão não está mais agora em quem fala, mas está em quem recebe. O problema está aqui dentro agora. Se eu tenho convicção que estou resguardado de uma palavra, eu preciso me mover sabendo que existe algo maior. Ou seja, a nossa coragem muda, a nossa confiança se altera. A gente dá passos que não tem coragem, não tinha coragem antes, agora a gente tem. Eu vou ser mais específico. Olha, Davi, a Bíblia diz que quando foi ungido, o Espírito de Deus entrou nele. Então agora, quando o gigante se levanta, você acha que a coragem do Davi é natural ou ele é sobrenatural? Mas por que é sobrenatural? Porque antes de ele entrar no campo de batalha contra um gigante, ele matou na unha um leão e um urso. Ou seja, a experiência que Deus produziu nele, escondido, fez ele publicamente ter uma coragem assustadora. O Golias estava assustando o povo 40 dias. 40 dias. Aí chega o menino, não tem como ninguém entende nada. E essa é a loucura. Quem vive baseado na palavra tem coragem para fazer o que ninguém tem coragem de fazer, diz o que ninguém tem coragem de dizer, se move em direções que ninguém tem coragem de se mover. E é por isso que o extraordinário acontece, porque ninguém vive o sobrenatural tentando de viver de maneira lógica. Vou ser mais específico com você, lindo. A sua planilha não fecha a conta com aquilo que Deus planejou para você. Aquilo que você ouviu a vida toda não se compara com aquilo que Deus tem para você. As palavras não podem paralisar você. A palavra dele tem o poder para te alavancar para o centro da vontade dele. Mas é você que decide qual é a palavra que domina o teu coração. Aonde estiver a tua atenção, ali vai estar a tua sentença. Então, pense bem. O mundo é bom ou é mau? Diga, é bom ou é mau? Pode falar, é mal. A Bíblia diz: o mundo jaz do maligno. Então, eu devo confiar no mundo? Sim ou não? Segunda pergunta: eu devo confiar em homens? Peraí, nossa, como vocês estão decididos.
Não pode confiar no homem. Meu Deus, gente, estou assustado com vocês. Vocês são bem frios, né? Vocês falaram no lado de quem vocês amam. Eu não confio em você. Você sabia que é isso que você disse? Porque tem um homem sentado do teu lado e não importa quem ele seja, você não pode confiar nele. Nossa, é horrível, né? Dá um arrepio. Mas vou piorar. Você pode confiar em você? Meu Deus, gente, vocês são desconfiados demais. Isso aqui é do povo de Santo André? É assim mesmo? Vocês não confiam em ninguém. Não confiam no mundo, não confiam nas pessoas, não confiam em vocês. Então vocês confiam em quem? Então por quê? Então deixa eu te perguntar, por que as críticas te fazem chorar? Se você não confia no que eles estão dizendo, por que você acredita no desânimo que empodera o teu coração, se você não confia em você? Por que então que você se baseia no mundo, se o mundo é corrupto? Sabe por quê? Porque nossa atenção se perde muito fácil. E essa é a questão mais poderosa da palavra. Se o meu coração se mantém nele e os meus olhos firmes na promessa, a circunstância que se levanta é uma alavanca de Deus para o centro da vontade dele. Eu vou ser um pouquinho melhor nessa explicação. Todo mundo que se levanta contra uma promessa de Deus se torna ferramenta de Deus para que a promessa aconteça. Os irmãos de José nunca conseguiriam matar ele, mas o plano de Deus era fazer aquele menino ser escravo. O plano de Deus era aquele menino ser vendido aos ismaelitas e terminar no Egito, porque o governo dele não estava onde ele estava. Para ele ter o governo, ele precisava mudar de geografia, e se dependesse dele, ele não ia mudar. Mas aí a Bíblia diz que Deus usou os irmãos de José para enviar ele para o Egito. Então os irmãos comemoraram, nos livramos dele. Mal sabiam que 14, 15 anos depois, eles teriam que ir lá na frente do José e dizer: tem comida para nós? Acabou a comida nossa, nós não temos mais nada para comer. Nosso pai Jacó mandou a gente vir aqui. Aí, quem é o governador? José. A nossa natureza humana ia dizer: José, arrebenta com eles. Mas José entendeu o propósito de tudo. A Bíblia diz que José deu um aperto nos meninos, fez sentir, deu uma lembradinha de leve, deu um sustinho, mas no final abraçou chorando, abraçou os irmãos. E a Bíblia diz que o choro de José se ouviu em todo o Egito, porque José entendeu que Deus transformou toda maldição em bênção sobre a vida dele. Sabe, eu não sei se vai parecer estranho para você, mas eu fico imaginando que aquele casal tinha que mandar um presente para a mulher que ofendeu eles na internet. Irmão, eu acho que eu ia mandar uma caixa de presente com tudo que sobrou da festa. Imagina, um monte de refrigerante, uns pedaços de bolo grande assim, foto do anel, foto da festa. Maravilhoso. Mandar uma carta linda dizendo: muito obrigado por ter rido da gente, muito obrigado por ter achado humilhante ser pedido em casamento naquele restaurante, mas eu quero te agradecer, porque toda zombaria sua foi a maior bênção que a gente poderia receber. Deus converteu a maldição em bênçãos. E veja, eu não estou falando de vingança não, tá?
Os irmãozinhos ruinzinhos, não. Não estou falando de vingança. Estou falando para você que ninguém pode contra o Senhor. Ele é o único que pode fazer isso. Portanto, eu vou te dizer a última coisa e prometo que termino. Eu demorei tempo demais para entender isso. Mas você sabe que um dos ordenamentos bíblicos é orar pelos nossos inimigos? Quem que acorda um belo dia, dobra o joelho e diz: Senhor, abençoa Jéssica, aquela bandida que falou mal de mim na empresa. Quem é que faz isso? Já vai pensar assim: quem que acorda de manhã e diz: ai Senhor, obrigado pela minha mãe que me rejeitou. Jesus, obrigado pelas palavras. A gente tem dificuldade porque a gente no fim duvida que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe, a minha mãe é uma mulher incrível, é uma mulher de Deus. E uma vez tinha uma pessoa na internet que estava perseguindo muito eu, e eu achava, né, tá de bater, porque eu sou ser humano. Mas eu nunca respondi ninguém, eu não gosto de briga, eu não gosto de confusão, eu quero seguir meu chamado, eu confio para que Deus me chamou. Só que o problema que eu ficava sentindo era a minha mãe vai ver e sair, e minha mãe é emocionada, vai chorar. Aí um belo dia minha mãe ligou para mim e falou assim: filho, viu aquele rapaz? Eu falei: vi, mãe, você viu que miserável? Aí minha mãe falou assim para mim: tô orando por ele, filho. Falei: como assim, mãe? Eu tava olhando para ele, fiquei com uma compaixão dele tão grande. Falei: por que, mãe? Porque eu fui ver os vídeos dele, ninguém vê os outros vídeos dele. Só visualização dá quando ele fala mal de alguém. Eu fiquei com dó dele, tadinho, né? Deve ser ruim a vida de quem se alimenta com a dor dos outros. Deve ser ruim, tem que orar. Eu olhei os meus inimigos de maneira errada a vida toda. Eu pensei que eles tinham poder para me paralisar. Eu pensei que as palavras deles tinham mais efeito do que eu imaginava. Mas é porque a minha atenção estava no lugar errado. Lindo. Volte os teus olhos para o Senhor. Refresque a tua memória de tudo aquilo que Deus já falou com você, de todas as promessas declaradas sobre a sua vida, e silencie todas as outras vozes. Silencia a voz do mundo, silencia a voz dos homens, silencia a voz do teu coração e creia somente no que Deus está te falando, porque só tem uma palavra que não volta atrás, só tem uma palavra que não mente, só tem uma palavra que não erra, e essa palavra é Jesus Cristo. Ele não é homem para que minta, ele não é filho do homem para que se arrependa, e tudo aquilo que ele fala acontece. Aí eu entendo: 10.000 se levantarão à tua direita, 1.000 à esquerda, e você não será atingido. Acabou. É que agora é você que segue. Eu sigo daqui, você segue daí. Você não precisa confiar em mim, você não precisa confiar em você, você não precisa confiar no homem, você só precisa confiar em uma pessoa: Jesus. E a palavra que Ele tem sobre você vai se cumprir, e nenhum dos seus planos serão frustrados. Porque bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados, diz o Senhor. Porque maior é aquele que está conosco do que aqueles que estão no mundo. Ei, lindo, tem tanta promessa
que você só vai querer maldição se quiser acreditar na maldição. Mas se você precisar crer e entregar, toda maldição se tornará bênção. Tudo que você ouviu vai ser o contrário. Eu quero declarar algo sobre Jesus, sobre a sua vida. Toda palavra que você recebeu na sua infância, toda palavra que você recebeu na tua adolescência, toda palavra que você recebeu na sua juventude, toda palavra que você recebeu na sua vida, guarde, eu vou melhorar. Toda a palavra que você recebeu durante toda a tua história, que é maldição, que é peso sobre a sua vida, nós repreendemos agora no nome de Jesus e cremos de todo o nosso coração, e eu quero declarar isso sobre você: toda palavra de maldição será convertida em bênção sobre a sua vida. Se disseram o contrário, tudo aquilo que foi dito vai ser diferente na sua vez. O seu casamento será bem sucedido, a sua família será extraordinária, os seus filhos crescerão e não se desviarão do caminho dele, a sua vida vai prosperar, o seu casamento vai ser incrível, tudo vai ser maravilhoso. E não importa o que disseram, o que Deus diz sobre você é maior e é o que vale. Jesus, muito obrigado. Jesus, que peso que sai das nossas costas hoje. Todo o peso, Jesus, que nos atormentava, toda a culpa que governava o nosso coração, todo medo, toda angústia, todos os temores são repreendidos agora, Jesus. Cremos agora de todo o nosso coração que vamos viver exatamente o que o Senhor deseja. Nós cremos, Jesus, ninguém vai poder paralisar os teus planos. Governos não terão o poder, a política não vai ter o poder, homens não terão a capacidade, exércitos não terão a habilidade, Senhor, ninguém vai conseguir parar. Tudo o que o Senhor tem sobre a nossa vida vai se cumprir, em nome de Jesus. Ao seu tempo nós iremos ver todas as coisas, em nome de Jesus. Fala, meu lindo, minha linda. Nós estamos na Suíça, em Zurique. E esta é a série Mundo Afora com Jesus. Eu tenho uma palavra de Deus para você. E se você estivesse aqui, você ia ver a loucura que está antecedendo essa mensagem. Deus é real no nosso meio. E eu tenho certeza que essa mensagem vai ser um marco, um divisor de águas na sua vida. Amém? Eu quero te pedir só um favor antes de começar a mensagem, porque isso é importante para que a mensagem vá o mais longe possível, alcance o máximo de pessoas possível. Que é, curte o vídeo, já curte, manda para todo mundo, assina o canal, se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho, porque toda segunda-feira, sem falhar, tem uma mensagem de Deus para você por aqui. Amém? Vamos pro vídeo. Eu acho que daqui a pouco a gente pega no tranco. Amém?
Eu quero começar Lucas, o Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 19. Diz o seguinte: eu não sou mais digno de ser chamado teu filho, faz-me como os teus servidores. Essa é a palavra. Eu não sou mais digno de ser chamado de filho. O tema da palavra, quando o Senhor me fez entender, inclusive há anos atrás, poucos na verdade, eu escrevi um livro sobre isso, sobre recomeços, sobre recomeçar, sobre a possibilidade que o ser humano tem em Jesus, de por mais longe que ele possa ter ido, ele pode recomeçar. Essa perspectiva, ela é um pouco destruída pelo próprio homem, porque nós não acreditamos nos recomeços. Nós não acreditamos naqueles testemunhos de alguém que diz que é um ex-drogado, por exemplo. A gente diz, não, uma hora vai cair de novo. Parece que nós temos dificuldade de crer que é possível recomeçar, reconstruir, renovar e viver algo novo. De uma certa forma, porque temos a dificuldade de crer nos recomeços dos outros, nós também temos dificuldade de reconhecer os nossos recomeços. Até porque para recomeçar é necessário aceitar que errou. E se tem uma coisa que nós temos a maior dificuldade do mundo, é reconhecer que estamos errados. Nós temos muita dificuldade de reconhecer que o problema somos nós, que quando dá problema a gente também tem culpa. Mas o que nós mais fazemos é terceirizar os vieses, é terceirizar tudo. Então a gente não assume a bronca, a gente diz que alguém sempre é culpado pela tempestade que nós estamos vivendo. E a nossa possibilidade de recomeço, ela é basicamente nula, porque se a gente não reconhece que o erro parte de nós, o recomeço não acontece, porque para recomeçar é necessário reconhecer que se errou. Você conversa com alguém que faliu e essa pessoa não vai dizer o porquê faliu de verdade. Ela vai falar que a crise faliu ela. Ela vai dizer que o cenário do mercado faliu ela. Não, existem motivos que são intrínsecos a esta pessoa, mas é difícil reconhecer. Os casamentos que se acabam, alguém vai dizer que eles se acabam porque a culpa é do cônjuge, nunca a culpa é de quem está falando. A culpa é sempre do outro. Não, eu divorciei por conta disso. Ou seja, nós temos muita dificuldade para reconhecer. Por isso é tão difícil recomeçar. Eu quero que você entenda que o primeiro passo para você viver uma novidade de vida é reconhecer as falhas que você cometeu. Quando você sabe reconhecer as falhas, quando você tem humildade para dizer, eu errei, você está preparado para recomeçar. Os recomeços só são possíveis depois de profundos arrependimentos. Exatamente isso. O arrependimento é necessário para que nós possamos refazer o caminho de uma forma que ele seja vivo e real novamente. Eu acho difícil falar um pouco sobre isso, sabe? Porque nós tocamos em feridas. Quando você fala disso, você toca em feridas. Você mexe em feridas. E sabe qual que é a loucura? É porque se ainda é uma ferida, é porque ainda não cicatrizou, logo não está curado. E porque não está curado, significa que precisa de cura. E para curar, alguém vai ter que colocar o dedo. E para mexer, alguém vai ter que criar um desconforto. E a palavra, ela é poderosa para produzir em nós um desconforto, para gerar um arrependimento. Quando você olha para a palavra, quando você olha para a Bíblia, quando você olha para o Senhor Jesus, é constrangedor, porque a santidade de Deus constrange. Quando nós olhamos para a palavra do Eterno, quando nós olhamos para Jesus, não que a religião pinta, mas da palavra, da Bíblia, quando você olha para Cristo, é impossível você não ver quem você é de verdade. Essa impressão que temos ao nosso respeito, que somos bons, que somos perfeitos, que não erramos, meu lindo, está muito distante do que é a verdade sobre nós. Somos frágeis, somos falhos,
e vamos precisar recomeçar centenas de vezes da nossa vida. O cair é do homem. A gente esquece disso. Não tenho culpa. Eu lembro da história da minha mãe. Minha mãe, durante muito tempo, tinha crises com meu pai repetidas, e uma vontade de divorciar que era de ambas as partes. Até que um dia a minha mãe, ela estava conversando com uma moça que trabalhava com ela no banco, e ela dizia para a mulher: olha, o meu marido fez isso, olha que absurdo. E a moça falava: nossa, coitado dele. E aí a minha mãe falava: e olha o que ele fez. Ela falava, e a moça dizia: nossa, coitado dele. E a minha mãe contava outra história, ela dizia: coitado do Hamilton. Sabe qual que é o doido? A minha mãe foi se indignando com isso, porque na cabeça dela, ele era o culpado sozinho, e ela não tinha parcela de culpa nenhuma. E ela nunca tinha visto o meu pai como vítima em algum momento, não. Ele era sempre o autor isolado de todas as circunstâncias. E aí a mulher dizia para minha mãe: tadinho. Aí chegou uma hora que a minha mãe se irritou e falou: tadinho o quê? Tadinha de mim. Daí ela falou: não, Luciano, não pode, que você não está ouvindo o que você está falando. Olha o que esse homem passou, olha o que ele já viveu. Aí a minha mãe, indignada com aquilo, sem entender nada, porque ela queria que a mulher se tornasse aliada a ela, dissesse: é verdade, olha que absurdo. Não, a mulher não fez isso, era uma mulher de Deus. E a mulher falou para ela: eu vou te dar um livro, O Poder da Mulher que Ora. Aí você lê esse livro e depois você me diz. A minha mãe foi para casa, pegou o livro e começou a ler. Eu não ganho nada para falar do livro, tá? Porque às vezes alguém pensou: propaganda. Não ganho nada. Minha mãe foi para casa, leu o livro. Irmão, a vida da minha mãe mudou. E sabe o que aconteceu? Ela começou a ver as parcelas de culpa que ela tinha em todos os episódios das histórias. E isso é só o Espírito Santo que pode produzir em nós. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Se nós não tivermos o Espírito Santo agindo em nós, através de nós, nós pecamos e na cara dura dizemos que está tudo bem. Nós tomamos as piores decisões e falamos que nós estamos certos. Não, meu lindo, por isso o Espírito Santo é importante, porque ele vem e mostra para você, no espelho, você está errado e você precisa consertar. E aí a minha mãe viveu isso. Ela teve que se consertar primeiro, porque a gente quer mudar o outro e a gente esquece que muitas das vezes quem tem que mudar somos nós. A gente está gastando muito tempo tentando mudar os outros e esquecemos que às vezes quem mais precisa de mudança somos nós. É nós que precisamos mudar primeiro. É nós que precisamos ser cheios primeiro. Quando nós somos transformados, fica muito mais fácil em se transformar em um agente de transformação. Nós queremos que os outros melhorem, mas a gente não muda. A gente quer que os outros façam, mas a gente não faz. Que lógica tem essa? Mas entende que isso somos nós. Minha mãe orou, se arrependeu, e aí o meu pai permaneceu igual, não mudou nada. A minha mãe reconhecer que ela estava errada, não mudou nada. Mas no céu o ambiente se transformou. A minha mãe dobrou os joelhos pelo meu pai e orou durante 8 anos. Quanto tempo? Até o dia que ela chegou em casa e disse para o meu pai: Hamilton, o Senhor vai falar com você hoje. A minha mãe é sinistra, irmão. Ela é muito doida. Ela tem 1,60 m e pouquinho assim, mas é cheia do Espírito Santo. Foi ela que me ligou hoje de manhã, dizendo: filho, eu não sei o que você está precisando, mas o Senhor falou comigo para orar por você sobre esse assunto. Ei, como é bom ter gente atinada espiritualmente à nossa volta. Quando há algo a gente não vê, tem alguém atinado dizendo: ei, look to me. Meu pai foi transformado, mas tudo começou no recomeço da minha mãe. O recomeço, ele é necessário. Nós vamos ter que primeiro reconhecer que somos problemáticos muitas das vezes, e que o problema somos nós. O texto que eu li é a parábola do filho pródigo, e talvez você já viu, já leu centenas de vezes. Eu também, eu amo esse texto, eu amo essa história, porque ela retrata a graça, o amor de Jesus por nós de uma forma violenta, de uma forma tão, uau!
visceral, que você diz: é impossível não amar esse Deus. A Bíblia conta de um menino que pede a herança dele, e ele quer ir embora. Ele decide ir embora da casa do pai, mas ele não quer só ir embora, ele quer o que é dele. Ele pega a herança dele e vai embora. E a Bíblia diz que ele gasta tudo. E aí, quando acaba tudo, ele se recobra. E quando ele se recobra, ele consegue ver o que ele perdeu. Quanta coisa a gente já perdeu por ter o coração endurecido. Quanta coisa nós já perdemos por tomar decisões sem perguntar para o Espírito Santo primeiro. Quantas vezes na nossa história nós já batemos com a cara no muro e perdemos tempo porque não fomos humildes de pedir a direção do Eterno. Quantas das vezes nós, por conta própria, porque somos tão suficientes, tentamos fazer tudo sozinho e deu tudo errado. Bom, é isso que acontece. O rapaz, ele toma a decisão errada, ele vai embora errado, ele pede herança, tudo errado. Mas quando chega lá e acaba tudo, a Bíblia diz que ele se lembra. Porque isso é característico nosso. A gente se lembra, mas quando não tem mais opção, quando não tem mais plano A e B. Mas eu vou te falar que o exercício de recomeçar, ele tem que ser diário. Ele tem que ser diário, semanal, todos os dias. Meu lindo, Dave, você vê bonitinho, né? Prega, chora. Mas eu preciso todos os dias pedir perdão para o Senhor. Todos os dias eu preciso me arrepender de caminhos que às vezes tomo, de palavras que às vezes falo, de decisões, sabe? De coisas que não deveriam. Porque a gente não é perfeito, a gente está progredindo, a gente está santificando, a gente está buscando. Ninguém é melhor do que ninguém. Por isso que eu detesto palavras onde alguém se coloca superior aos demais, dizendo: olha, não, irmão, nós somos iguais. Você é igual a mim, eu sou igual a você, não tem nenhuma diferença. Somos passíveis dos mesmos desejos, das mesmas paixões. E se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor. Então, quando eu olho para a realidade do filho pródigo, eu identifico a questão mais importante de todas: refazer o caminho. A Bíblia diz que ele levantou e fez o caminho de volta. Nunca mais esqueça, ele levantou, mas antes de levantar ele estava arrebentado no chão. Ele levantou e ele fez o caminho de volta. A humildade, ela faz a gente reconhecer quando erra, e ela nos dá a direção para onde devemos voltar. Humildade não é ser pobre. Humildade não é não ter dinheiro. Não, humildade não tem nada a ver com isso. Está cheio de pobre soberbo, assim como está cheio de rico humilde. Humildade é aprender a reconhecer as falhas. Humildade é aprender a amar e a tratar as pessoas de maneira digna, como elas merecem. Humildade é não se sentir superior a ninguém, por mais alto que você possa estar, porque ninguém é melhor ou maior do que ninguém. A humildade é a chave do recomeço. Quando eu reconheço: Jesus, eu sou pecador. Nós fizemos essa oração agora. Jesus, eu sou um pecador. Eu preciso ter a realidade do que eu estou dizendo para mim. Eu sou. Jesus, eu sou. Eu não sou bom. Aí você reconhece. Aí você começa a refazer o caminho. E aí a Bíblia diz que refazer o caminho é encarar com quem você abandonou. É louco isso, né? Porque se você quiser recomeçar, você vai ter que pedir perdão. Se você feriu alguém e você quer seguir em frente, mas você quer recomeçar, porque seguir em frente sem recomeçar é seguir para trás, é retroceder. Você vai ter que pedir perdão. Oh, que lindo. Vai ter que pedir perdão. E o perdão, ele é extremamente necessário para que a gente consiga viver um recomeço. Porque recomeçar é começar novamente aquilo que na primeira vez deu errado. Então veja, identifica o erro. Por que deu errado? Reconstrói, refaz o caminho. E aí então chamamos isso de recomeço.
Por isso que o filho volta com muita vergonha. E aqui eu acho interessante, porque li um livro esses dias atrás do Tim Keller chamado Deus Pródigo. E ele fala da postura do Deus pródigo também, que faz além do que deveria. A Bíblia diz que o pai do filho pródigo sai correndo em direção a ele, levanta os vestidos e sai correndo em direção a ele. E ele está cheio de desculpas, ele está cheio de, sabe, ele quer se justificar, mas a Bíblia diz que não. O pai abraça o filho, interrompe ele com um abraço e diz: traga um anel, preparem uma festa, porque o meu filho que estava se perdido voltou para casa. Recomeços precisam ser celebrados. E talvez aqui a gente se depara com um problema muito grande: os irmãos mais velhos. Os irmãos mais velhos que ficam em casa são um problema dos irmãos mais novos que querem voltar. Os super crentes são um problema para os pecadores. Os santos são os problemas. Eu não estou falando dos santos santificados, eu estou falando dos santarrões, os que se sentem melhor, os que olham assim: oh, eu sou mais crente que você. Esses são os problemas para os irmãos mais novos, porque eles não conseguem celebrar. Eles não conseguem celebrar o recomeço. Eles não conseguem crer que alguém que tinha uma vida destruída possa ser vitorioso e chegar mais longe do que ele poderia imaginar. Ele não consegue reconhecer que alguém que estava caído pode levantar e ter a sua vida transformada para a honra e glória do Senhor e viver uma nova história. Ele tem dificuldade porque na cabeça dele ele obedeceu tanto. Na cabeça dele ele nunca saiu de casa. Na cabeça dele ele diz: nossa, mas eu estou aqui fazendo tudo bonitinho. Como que esse rapaz chega depois de que eu aqui e vai ter mais moral? Meu lindo, eu quero que você entenda que fazer o certo pelo motivo errado é a mesma coisa que fazer errado. Eu não peco. Santo. Ele é um anjo de luz. Problema, lindo, problema. A gente tem problemas, a gente tem o filho que vai embora, mas a gente às vezes tem um filho que fica em casa pelo motivo errado, mas nunca esteve em casa. O coração nunca foi do pai. Quando o filho mais novo volta, o pai quer fazer uma festa e o filho mais velho está lá fora com um bico desse tamanho. Que absurdo! Aí o pai dele chega e fala: filho, entra para a festa. E ele diz: eu não vou entrar, eu não vou participar dessa festa. Irmão, que doideira é essa? Eu quero que você saiba, eu celebro quando eu vejo alguém que estava caído, destruído. Deus levanta, transforma, liberta e muda a vida deles para sempre. A gente tem que celebrar, dizer: seja bem-vindo, você é amado, eu amo. É isso, nós temos que ser assim. Você já viu que agora o pessoal, tem gente que diz: agora é moda ser crente. Que bom, que vire moda. E que todo mundo queira, e que todo mundo ouça, e que todo mundo se entregue, e que todo mundo se arrependa, e que todo mundo ame a Jesus. Que coisa absurda essa. Agora qualquer um é crente. Eu fico revoltado com os irmãos mais velhos, porque os irmãos mais velhos são os mesmos que incomodavam Jesus lá, os fariseus. Mas ele senta com os pecadores. Fomos vocês para sentar com quem? Para quem que é o evangelho? O evangelho é para quem? O evangelho é para os fracos, é para os doentes, é para os pecadores, não é para os bons. Até porque os bons não existem. Mas ele prega e uma multidão segue ele. Se fosse pregando a verdade, não ia ter público tanto quanto tem. Jesus olhava para esses fariseus e falava assim: vocês vazam daqui. Vocês colocam um jugo no povo que nem vocês suportam.
Vocês não têm moral nenhuma para falar, porque os sinais seguiam Jesus. Os cegos viam, os leprosos eram purificados, os coxos andavam, os paralíticos levantavam, os surdos ouviam, os endemoniados eram libertos, e o nome era escrito no livro da vida. Ele perdoava pecados. Como que pode falar? Mas esses são os irmãos mais velhos, eles não entendem. Então, eu entendo você, talvez. O seu maior medo de recomeçar é porque você tem medo do que o irmão mais velho vai falar de você. Mas posso te dar um conselho? Não se preocupe com quem vai acusar você. Não se preocupe com quem não vai acreditar em você. Não se preocupe com quem não acredita na sua transformação. Não, se preocupe com o Pai. Se preocupe com o Pai, porque o Pai é o mesmo para hoje e para sempre. Ele é fiel e Ele só espera uma coisa: a tua volta. A tua volta, para que você possa viver um recomeço. Quando eu li isso, eu já li centenas de vezes, mas quando eu entendi a perspectiva do Pai, do amor do Pai, o Pai estava esperando pela volta do Filho. Sabe, o interesse de recomeçar não é só seu, é do Pai. O Pai espera por uma decisão. O Pai espera por uma decisão sua. Eu não entendo, talvez não consigo mensurar quantas pessoas no universo de milhares que ao ouvir essa palavra se enxergarão dentro dela. Mas eu vou te falar, eu tenho bastante tempo de fé. Se eu ouvisse, provavelmente terminaria de joelhos, porque eu preciso recomeçar todos os dias. Eu preciso de Jesus todos os dias. Quando me acordo, quando saio de casa, quando entro em um avião, quando subo num palco, quando desço do palco, quando estou num quarto de hotel sozinho, eu preciso do Senhor todos os dias. Ah, se não fosse o Senhor, porque o Deus que você serve, o Deus que nós servimos, é o Deus dos recomeços. Enquanto você endurece o teu coração, Ele espera você. Enquanto você amolece o coração, Ele espera você. O que você sente não muda quem Ele é. Agora, quando você se arrepende, quando você volta e decide recomeçar, fazer de novo, só que da forma certa, os braços do Pai estão abertos para você. Jesus, nós entendemos o teu recado e a tua palavra. Tu és o dono da nossa história, Jesus, e sempre que necessário iremos refazer o caminho. Não deixaremos a soberba subir ao nosso coração. Somos dependentes de Ti, Jesus. Senhor, vamos reconhecer os erros. Vamos reconhecer, Jesus, porque as falhas são nossas. O cair é nosso, mas o levantar é seu, Pai. Jesus, nos conduz para um novo tempo. Nós queremos viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Nós queremos viver algo novo. Recomeçar todos os dias, em todo o tempo, quantas vezes for preciso, mas nunca desistir, nunca voltar atrás, mas recomeçar quantas vezes for necessário, para que o teu plano perfeito aconteça em nós, em nome de Jesus, amém. Chegamos na Suíça, hoje
o melhor dia da minha vida vai ser aqui em Zurique. A gente está muito feliz, crendo que vai ser um momento de Deus para nós como equipe e também, é claro, para esse país maravilhoso, cheio de brasileiros. Vai ser lindo. Eu vejo vocês daqui a pouco lá. Oi, Débora. Eu fiquei muito feliz de saber o milagre que você viveu na sua vida. Glória a Jesus. Agora enxergando que o nome de Jesus seja glorificado na sua vida. Glória a Deus por esse testemunho lindo. Beijo no coração. Senhor, nós levamos a sério o nosso chamado. Nós não estamos de brincadeira, Senhor. Nós não estamos aqui para aparecer. Nós não estamos aqui, Senhor Jesus, senão para adorar o Teu santo nome e fazer o Teu nome ser conhecido na terra, Senhor. Jesus, desce sobre nós essa noite, Pai. Que seja a melhor noite da nossa vida, a melhor oportunidade de, sentir a Tua glória como nunca, Senhor. Invade, Senhor Jesus, os corações. Derrama, Senhor, de um temor da Tua presença, Senhor Deus, que seja impossível pensar em outra coisa senão a glória e a graça do Teu nome, Senhor Jesus. Senhor, reina sobre nós. Enche-nos, Senhor, do Teu Espírito Santo. Transborda o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, e muda vidas neste lugar hoje. Salva histórias, salva destinos, Senhor. Fala, meu lindo! Minha linda! Aleluia! Esse é o Mentoria de Vida. Toda quinta-feira você tem uma palavra de direção, de maturidade para a sua fé ir ainda mais longe. E eu tenho uma palavra de Deus para você. E olha, a palavra atalho é perigosa, mas você vai entender que existe uma maneira de milagres que demorariam anos para acontecer, em poucos meses, se tornar o seu maior testemunho. 2 amém. Eu vou falar de novo. Você ia esperar 10 anos, mas esse atalho vai demorar dias e talvez meses. Mas você vai se preocupar quando eu falar o atalho, vai ser difícil de pegar. Mas antes de começar, eu quero só dar um recado importante para você. Aliás, curte o vídeo, comenta, compartilha, manda para todo mundo. E algo importante para você saber: nós acabamos de lançar o nosso devocional, o Oi Deus Sou Eu de Novo, que está aqui nas minhas mãos. Ele pode ser parte da sua rotina com Deus em 2026. Eu vou deixar o link para você que quer adquirir o seu, tá bom? Recado dado. E agora eu estou ansioso para a mensagem. Vamos para a palavra. Gênesis, capítulo de 12, número 12, versículo de número 1. Eu vou ler para você. Ora, o Senhor havia dito a Abraão: sai da tua tenda, do meio dos teus pais e da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. E eu farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e farei teu nome grande, e tu serás uma bênção. E eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Versículo 4. Assim Abraão partiu como o Senhor havia mandado. Acabou. Acabou. Tem a promessa, tem o segredo e acabou. Mas você não pegou? Não, irmão, pelo amor de Deus, eu estou em Joinville. Não, fala para o irmão do lado, você pegou? Não. Não, fala para ele, não, você pegou, não é possível. Não, você entendeu. Vamos de novo então. Deus apareceu para Abraão. Abraão, sai da tua terra, sai da tua tenda, do meio da tua parentela,
que eu te mostrarei. Deus não mostrou nada, Deus falou para sair para mostrar. Mas fica tranquilo, eu vou abençoar você, eu vou abençoar aqueles que te abençoarem. Calma. Aí o Abraão vazou. Não, vamos de novo. Deus apareceu para um homem chamado Noé. Noé, achei um homem justo na terra. Você é Noé. Noé, tu vai ter que construir uma arca. A arca é assim, Noé, ó. Top, tá assim. Faz aí, escreve aí. E Noé está aqui, ó, meu Deus, nunca vi isso na minha vida. Nunca viu chuva, nunca viu arca, anotou tudo. Deus falou, beijo, vazei, volto quando tu terminar. Aí a Bíblia diz, e Noé começou a construir a arca. Não sei como tá. Vamos de novo. Deus falou com Neemias, Neemias, reconstrói os muros. Neemias começou a construir o muro. Tá bom, eu sei que você está assim, pelo amor de Deus, explica, pelo amor de Deus. Simples, o segredo para viver o milagre mais rápido é obedecer rápido. Não, você não pegou, peraí. Não é possível que só eu que me liguei. Irmão, Deus fala com você há 20 anos sobre a mesma coisa e você está assim, será? Deus já apontou o caminho para você há 10 anos atrás, você está, será? Ah, mas não. Acho que não. Ou você está ainda no problema da primeira mensagem. Como o relacionamento não é suficiente, a dúvida é que será que é Deus que está falando comigo isso? Sabe qual que é a parada? É que a gente quer que Deus faça, mas a gente não obedece nada que Deus manda a gente fazer. A gente quer viver um milagre. E Deus já falou, vaza desse lugar que você está. E você não. Também não vamos exagerar. Uma coisa de cada vez. Você entende? Algumas coisas da nossa vida, o desafio é porque a gente não entende a voz de Deus. Mas o outro desafio é, depois que a gente entende a voz de Deus, é obedecer o que Ele fala. Tem coisas que precisam de decisões radicais. Tem coisas que precisam de uma obediência radical. Tem coisas que nós precisaremos baixar a cabeça, e mesmo que não faça sentido nenhum, a gente vai ter que viver. Ou das duas uma. Ou a gente vai empatar tudo, vai colocar Deus na berlinda e vai dizer, o senhor tem que me provar. Irmão, tem coisas que são até lógicas. Até caiu aqui. Fiquei nervoso. Tem coisa que é lógica. Tem coisa que Deus não precisa mandar um raio do céu. Deus não precisa mandar um profeta te ligar. Deus não precisa de muita coisa. Tem coisa que é só lógica. Mas a gente tem dificuldade por uma coisa. Nós achamos que sabemos o que é melhor para nós. Nós temos a certeza do que é melhor para a nossa família. Nós construímos uma vida na ausência da dependência de Deus. E obedecer é depender de Deus de fato. Deus nunca vai fazer você obedecer a algo que não gere dependência dEle. É fácil obedecer quando sobra recurso. É fácil obedecer quando o destino é incrível o que você queria. É fácil obedecer quando é aquilo que você sonhou. É fácil obedecer quando é aquilo que você planejou. É fácil obedecer quando você acredita estar no controle da mão. Agora, quando Deus fala com Abraão, Deus fala, sai e eu vou te mostrar. Ou seja, Deus está dizendo claramente, enquanto você estiver aqui, eu não vou te mostrar nada. Mas a hora que você sair, eu vou te mostrar. Então nós estamos nesse limbo da vida com Deus. Deus já mandou nós nos posicionarmos. Deus já deu palavra sobre a nossa casa. Deus já deu palavra sobre a nossa vida. Mas a gente prefere o ônus da inércia do que o da ação. A gente não quer inimigos. A gente não quer conflitos. A gente não quer passar medo. A gente não quer ter dúvida. A gente quer o controle. E aí eu preciso te dizer uma coisa, meu lindo. Quem domina a história na sua mão perderá algo extraordinário para contar para os seus filhos. E é a parada mais difícil da nossa vida. Viver algo extraordinário dependerá de obediência rápida. Quanto mais rápido você obedece, melhor.
Deus falou, obedece. Deus mandou, vai. Deus falou, faz, faça. Tem gente que está até hoje esperando para queimar as carroças. Tem gente que está até hoje esperando para tomar uma decisão em relação àquilo que Deus falou há anos atrás, olhando para a vida passar, olhando todo mundo viver, e você ainda está no mesmo lugar com aquela palavra dizendo: um dia eu consigo, um dia eu vou fazer, um dia. Não, lindo, não é assim que acontece. O segredo do atalho, porque a palavra atalho é aquilo que chega mais rápido. Tem coisas que Deus vai fazer, mas vai demorar 20 anos na sua vida. Mas se você pegar o atalho da obediência, que é obedecer rápido, se posicionar rápido, fazer rápido, quando você menos perceber, aquilo que era distante está na tua frente. Aquilo que era longe, agora está na sua frente. E eu preciso que você entenda, não é fácil como a gente gostaria. Não é fácil. É porque Deus, Ele é tão brilhante na sua estratégia de conduzir a nossa história. E antes de nos dar algo, Ele tira da gente o que para nós mais importa. Grava isso. Antes de Deus nos dar algo incrível, Ele vai tirar da nossa mão o que mais nos importa: o controle. Não adianta. Deus vai tirar o controle. Sempre é assim. Todas as pessoas que eu conheço que viveram algo extraordinário tiveram que soltar o controle e crer contra a esperança, perdão, contra o medo, crer contra o caos, crer contra tudo. Tiveram que fazer. Imagina a cabeça de Abraão. Abraão não é pobre, Abraão é rico. Abraão não é um homem, sabe, comum, não. Abraão é um homem riquíssimo. Mas a Bíblia diz que quando Deus manda, Ele vai. A parada para mim e para você é que na nossa cabeça aqui sempre, eu tenho certeza que agora, para você que ouve ou para você que está aqui, tem alguma coisa batendo lá. Deus já falou tanto tempo atrás a mesma coisa. Deus já usou tanta gente para falar a mesma realidade. Deus já falou várias vezes a mesma coisa. E você ainda está nos pontos zero. Você nem se moveu aí, até agora. Porque você está querendo o quê? Mais sinal. Fala para alguém que gosta de sinal perto de você, fala. Fala, ô lindo do pinheirinho de Natal, que fica esperando tudo piscar. Fala, lindo, não vai rolar. Tem coisas que Deus só vai te mostrar a hora que você sair da onde você está. Tem realidades que você vai viver só depois que se posicionar. Tem coisas que você só vai experimentar quando ter coragem para sair da zona da inércia, para viver de fato aquilo que Deus tem para a sua vida. Deus não vai fazer. Eu conheço gente que está há 20 anos vivendo a mesma realidade. Tinha um caminho extraordinário para ele, mas ele preferiu ficar. Mas quando o tempo passa, a culpa é de todo mundo, menos de quem ficou parado. E essa é a parada. Daqui uns dias você vai estar culpando os outros, pode ter certeza. Daqui uns dias a culpa é por causa dos seus filhos que nasceram na hora errada. Daqui uns dias a culpa vai ser do teu casamento, que você não devia ter casado. Se tivesse solteiro seria mais fácil. Daqui a pouco a culpa vai ser de alguém, menos sua, que Deus falou e não obedeceu. Deus está falando. Eu poderia rasgar o verbo com você aqui, sabe? A parada da obediência, ela é assustadora. A parada da obediência, ela leva você para um lugar da vida que não dá para explicar. Eu vou ser bem franco com você aqui. Tem uma turma da nossa equipe aqui. A gente está vivendo um milagre extraordinário, não está? Irmão, a gente está vivendo um milagre absurdo. Absurdo na nossa cidade. A gente está construindo algo que não tinha um centavo para fazer há 6 meses atrás. Não, você não vai valorizar, mas eu vou falar mesmo assim. Porque não é você que está com esse BO na mão. Irmão, sendo bem franco para você, eu estou numa fase da vida que eu já entendi. Deus falou, se joga. Mas não tem chão, se joga, vai. Pula de cabeça, mas ninguém vai. Se ele falou, está falado. E aí a gente vai ficando perigoso. Irmão, é perigoso. Porque você parece em algum momento irresponsável. Em algum momento você parece maluco. Parece que você não está olhando para a lógica. Irmão, é assustador. Quem está olhando de fora diz, pronto, vai dar-lhe. Olha lá, ó. E é doido, porque todo mundo começa a torcer contra. Chega uma hora que começa a irritar até quem está perto de você. Fala, ih, olha lá, exagerou. Aí de repente fala assim, eita, estava certo, ó. Não é que Deus fez mesmo? Olha o testemunho, se tornou verdade. O rapazinho é doido, mas Deus fez acontecer. Sabe, é maluco até alguém começar a viver um milagre. Irmão, a gente tem a nossa equipe. Quando eu não estou todo dia no escritório, quando eu apareço, é alguma coisa que Deus vai fazer, alguma confusão.
Eu sou tipo um anjo do tanque de Betesda. Quando desce, alguma coisa acontece. Irmão, a última vez que eu apareci lá dentro, falei, nós vamos se mudar. Irmão, se mudar para onde? A inauguração é agora. Não deu glória porque não é você. E 5 meses atrás estava dentro lá chorando, dizendo, Deus, não me deixa sozinho aqui dentro, Senhor. Não era para eu estar nessa confusão, Jesus, mas o Senhor mandou, eu vim. Agora manda o recurso estava chegando e eu nem sabia, estava lá embaixo me esperando. Sabe, quanto mais rápido você obedecer a voz de Deus, mais rápido o milagre vai chegar na sua vida. Quanto mais rápido você se posicionar de dizer, Deus, não importa o que estão falando, não importa, eu vou. É para onde, Jesus? É para onde? Só vou mostrar a hora que você sair. Então tá bom, estou saindo. E agora? Agora confia e vem. Senhor, não estou vendo nada ainda. Continua, só vem. Vem, segue a minha voz. Aí só vai, vem seguindo a minha voz. Mas Senhor, eu estou com uma vontade de ver. Não vê nada ainda, que se vê agora assusta e desiste. Você sabia que Deus é tão interessante que quando Deus tirou o povo que estava escravizado no Egito, Deus mandou ele pelo caminho mais longe para que não desse de olhar para trás e tentar voltar? Deus é tão interessante que Ele constrói histórias na nossa vida que não tem como tentar ser de novo o que éramos antes de Jesus chegar na história. Ele quebra o caminho que faz a gente voltar. Ele nos confunde para que a gente não tenha mais para onde voltar. É como, meu Deus, lembrei agora, Eliseu. Antes de Eliseu ir atrás de Elias, irmão, Eliseu foi lá e queimou as carroças, fez uma festa para todo mundo e basicamente estava dizendo, seguinte, eu estou indo atrás de Elias e agora não tenho nem para onde voltar, porque sei que Deus está cuidando de todas as coisas. Não, você tem que dar uma glória a Deus pelo menos agora. Eu sei que Deus está cuidando de todas as coisas e Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. Ele não vai me desamparar no caminho, Ele vai estar comigo. Então eu vou ser bem sincero com você. Tem coisas que você nunca vai viver. Desculpa. É que eu tô provocando, tá, irmão? Só não fica ofendido, não. É que você é fraco. Você diz que crê, mas não crê coisa nenhuma. Você ora pelo impossível, se contenta pelo possível. E se Deus não fazer nada, você diz que está tudo bem. Porque você nem crê como diz que crê de fato. Fala para o irmão do lado, é para você essa aí, hein? Para mim não é, porque eu estou doidão, quero obedecer. Deus, para onde? Aonde? Quando? Como? Agora? Aí, irmão, eu vou falar uma coisa para você. Tem coisa que a gente tem que tomar cuidado em pedir. Irmão, eu confesso para você que tem coisa que depois que Deus me dá, eu digo, Deus, o que eu fiz? Deus, eu não devia ter metido a cara nisso. Agora Deus está falando, vai filho, agora tu quis, tu foi, agora a confusão está na tua mão. Eu vou te ajudar, mas vai fazer o teu rolê aí, dá os teus pulos. Mas eu vou falar uma parada para você e eu prometo que eu não vou me estender mais. Essa parada de obedecer a Deus chega uma hora que se torna inevitável. Porque quando você sai do lugar aonde você controlava e vai para o lugar aonde Deus controla, só te resta obedecer, mais nada. Você não tem para onde voltar, você não tem mais o que fazer. Aquilo que você tinha na mão já não tem mais. Você dizia, nossa, se eu tenho o plano B, o plano C, o plano D. Aí você foi para o plano de Deus, o plano B teve que ser rasgado, o plano C pegou fogo e o D você esqueceu. Mas aí é você que escolhe. Talvez você pensou que o atalho seria algo fácil, mas o atalho é a coisa mais difícil para viver o milagre, que é obedecer. Obedecer a Deus. Samuel capítulo 22 diz, obedecer é melhor do que sacrificar. E aí eu vou falar de verdade. Toma cuidado depois de começar a obedecer, que vai ficar perigoso a sua vida. Vai ficar perigoso, você vai para um nível de dependência aonde no começo até algumas coisas que você achava que estava no controle vai perder tudo. Você lembra que o povo quando saiu do Egito teve que depender de comida cair do céu, né? E desculpa falar assim para você, mas é por isso que a maioria das pessoas não vive uma vida extraordinária com Deus de fato. Porque obedecer exige uma fé corajosa. Tem que ter ousadia. É por isso que tem gente que está vivendo a mesma vida. Tá tudo certo, irmão. Top a sua vida. Você não tem BO. Nossa, tá maravilhoso.
Mas se eu te falar que contar uns testemunhos sinistros é mais legal. E se eu falar para você que dá para viver uma vida 1000 vezes melhor, que é só obedecer, é só se mover na direção de Deus, porque a melhor coisa da vida é quando você está no centro da vontade de Deus. É quando Deus chama, você vai, irmão. Termino dizendo de Pedro. Pedro conheceu Jesus e ficou apaixonado, começou a seguir Jesus, viveu o milagre da pesca. Lembra do milagre da pesca? Jesus falou para Pedro, Pedro voltou a pescar, obedeceu rápido. Pedro podia ter dito: Senhor, volta outro dia, estou cansado agora. Sabe, presta atenção nisso. Pedro podia ter feito um monte de objeção. Pedro podia dizer: Senhor, me dá um dia, eu vou descansar, vou para casa, vou ver minha mulher, eu estou cansado, a noite toda pescando, ó, de boa, top, amanhã eu pago as dívidas, resolvo, vou pegar um agiota bom, só bate e não mata, vou me resolvendo, não pesquei nada, mas também estou sem pescar faz uns 6 meses já. Mas Jesus falou: volta e lança a rede. Pedro falou: vai, não temos nada a perder mesmo. Jogou a rede e pescou a rede cheia de peixes. Quando Pedro volta, a Bíblia diz que Jesus já fala para ele: eu não te chamei para isso, eu te fiz para ser um pescador de almas. Pedro foi em casa? Não, Pedro já falou, então partiu, foi atrás de Jesus. Fala para o irmão do lado e fala: vai, fica perigoso, vai. Pega o caminho perigoso, pega o caminho perigoso. Irmão, que conselho maravilhoso, obedece, pega o caminho perigoso, obedece ele, obedece a palavra dele. E aí vai, irmão, Pedro, tu vai perceber que Pedro não está mais bem quando Pedro está no meio da tempestade. Olha, ele disse: se é o Senhor que está aí, me chama que eu vou contigo sobre as águas. Aí Jesus olha para ele e diz: vem, Pedro. Não foi o que Pedro pediu? Lembra que eu disse? Toma cuidado com o que você pede, que o nível do perigo vai ficando cada vez maior. Mais dependência, mais obediência, mais milagres para contar. Amém. Aleluia. Eu quero declarar que o seu 2026 vai ser perigoso. Você não pegou, irmão? Isso aqui é para você. Eu quero declarar que o seu 2026 vai ser perigoso. O seu 2026 vai ser um pouco assim, nossa, você vai entrar meio arregalado em 2026 dizendo: Deus, eu estou aqui porque o Senhor mandou, e agora? O Senhor, eu estou com medo. E o Senhor vai só dizer: continua andando, não precisa nem olhar para baixo, que o chão está sendo colocado a cada passo que você dá. Mas quando você abrir os olhos, você vai estar no centro da minha vontade. Não vai ter mais para onde voltar, mas o futuro estará garantido, porque eu não vou abandonar você em nenhum momento da sua trajetória. Eu vou estar com você em todos os momentos. Eu vou lembrar de uma palavra: se passares pelo fogo, você não vai se queimar. Se passares pela água, você não vai afundar. Eu estarei com você. E aqui agora a gente está em Joinville, no meio da confusão, porque escolhi obedecer. Era para eu estar trabalhando no banco. Era para eu estar em casa agora, mas eu escolhi obedecer. Era para eu estar vivendo a mesma vida que eu planejei 10 anos atrás, mas eu escolhi obedecer. E vou falar uma coisa que todo mundo que pega o atalho vai dizer no final: valeu a pena. Valeu a pena. Aleluia. 120 anos depois, a arca ficou pronta. Abraão se tornou o pai da fé. Obedeceu até quando Isaac era para ser o sacrifício, ele obedeceu. Qual é a história que a gente vai ter para contar no final das coisas? Quando a gente sentar com os nossos filhos, com os nossos netos, será que a gente vai contar daqui 20 anos atrás? Devia ter ouvido a voz de Deus e obedecido. Devia ter largado mão de algumas coisas e obedecido. Devia ter jogado tudo para o ar na hora que Ele mandou e corrido atrás dele. Devia ter feito.
devia ter feito. Pensa comigo, lindo. A vida vai passar rápido. Há 10 anos atrás eu passava nessa avenida da igreja para vender embalagem para um mercado que tem aqui perto. 10 anos atrás eu entrava aqui procurando cliente, entrava de porta em porta, vendendo embalagem de plástico, de sacola plástica. 10 anos atrás, eu estava aqui, ó. Há 12 anos atrás eu passava nessa BR aqui, indo para a faculdade. E hoje eu estou aqui falando para você que vale a pena obedecer. Vale a pena obedecer a voz de Deus e se lançar na presença dEle. Sabe, não significa que obedecer vai viver a vida que eu estou vivendo agora. Não é sobre a vida que eu tenho para viver, é a vida que Deus tem para você. E é exatamente isso. Deus tem um plano para você. Deus tem um plano para o teu CPF, para a tua história. Deus tem um plano para a igreja de Cristo? Deus tem. Mas tem coisas que Deus vai fazer através de você, que Deus escolheu você antes de você se formar no ventre da tua mãe, que Deus já separou você. E entenda, quanto mais rápido você se levantar e se posicionar, mais rápido o seu milagre chega. E no dia que o milagre chegar, você vai descobrir que não tem mais para onde voltar mesmo. E que aquilo que era um hábito do começo vai ter que ser o hábito da sua vida inteira. Quanto mais você se move para a direção de Deus, da vontade de Deus, mais você vai ter que depender dEle. É uma loucura porque a gente pensa que muda. Não muda nada, irmão. Só vai ficando maior a confusão. Só aumenta as coisas, só vai aumentando. E Deus é criativo. Deus sempre tem uma ideia nova. Deus sempre tem uma ideia mais perigosa. Mas parece que Deus sai escolhendo os louquinhos da terra. Assim, quem que é o mais louquinho que vem? Ri porque não é você, irmão. Deus está olhando para nós assim, quem que vem? Quem que cola nessa? Aí, irmão, e um levantou a mão. Ô, meu amor, você, que bom. Tá vendo como tem pouco louquinho no mundo? Por isso que tem pouca gente vivendo uma vida extraordinária na presença de Deus. E eu não estou falando de dinheiro, eu não estou falando de recurso, eu não estou falando de absolutamente nada, não estou falando de números públicos, não estou falando de seguidor, eu estou falando de uma vida que você coloca a cabeça no travesseiro e diz, Deus, Tu é maravilhoso. Deus, que maravilha, Tu é incrível. Vida que você acorda de manhã dizendo, eu quero viver isso aqui, eu amo a minha vida, eu amo o centro da vontade de Deus. Irmão, é maravilhoso. E aí eu vou falar o último ingrediente da loucura. O ingrediente da loucura, que daí só quem é de Jesus vai entender. Quando você descobre que o atalho é a obediência, você descobre que a paz é o combustível que te mantém no centro da vontade de Deus. Vou explicar. Quando você toma uma decisão ousada sem a direção de Deus, você vai perder a paz. Só que, porém, todavia, quando você toma uma decisão ousada no centro da vontade de Deus, obedece aquilo que Ele está falando, você vai conseguir ter paz no meio do caos. 3 amém, eu vou falar de novo. Vai ter dia que você vai ficar desesperado, mas alguma coisa vai vir até você, vai dizer, calma bebê, estou aqui, nada mudou. Relaxa, o plano não mudou, eu estou aqui. E aí, lindo, quando você vê, aquilo que te dava medo já não dá mais medo. Aquilo que roubava o teu sono não tem mais o poder de roubar o teu sono. Você já descobriu que o maná que cai hoje vai cair amanhã. O maná que cair amanhã vai cair depois de amanhã. Quem depende de Deus vive milagres de dia, de tarde e de noite. E é só isso que eu queria falar com essa mensagem. Eu só queria colocar fogo no pavio mesmo. Era só isso mesmo. Eu só espero que você saia daqui dizendo, Deus, me lembra de umas paradas que nós já falou um tempo. Me faz refrescar a memória das promessas lá do começo. O Senhor está comigo nessa parada? Obedece amanhã. Obedece logo, obedece hoje. Acorde alguém e fala, obedece hoje. Eu estou com medo agora. Eu estou com medo porque enquanto eu prego para você, eu prego para mim também. Porque Deus sempre tem uma ideia mais sinistra pela frente para vir, irmão.
Deus já está olhando e fala assim: sério que está corajoso assim? Sério? Fala para Jesus: Jesus, eu estou preparado, Senhor. Eu quero viver o centro da tua vontade, Jesus. Eu quero experimentar a tua boa, perfeita e agradável vontade, mesmo que isso me coloque em apuros, mesmo que isso me roube da zona de conforto, mesmo, Senhor, que a conta no começo demore para fechar, mesmo que não faça sentido para ninguém. Se o Senhor falar que é porque é e acabou. Eu vou me posicionar em nome de Jesus. Amém. Você acabou de assistir uma palavra extraordinária do Mentoria de Vida. Mas eu tenho um convite para você que quer cavar mais fundo, que quer ainda mais longe. Nós temos a nossa escola de teologia, a escola Preach, e temos o Teologia com Paixão. Para você que quer conhecer Jesus e se apaixonar ainda mais por Ele, ter os seus pilares da fé ainda mais sólidos e sem perder o brilho nos olhos, o que é extremamente importante e é parte da nossa missão. Para ter mais informações e para você ser o nosso aluno, o aluno da nossa escola Preach, quem sabe um dia ser um dos nossos evangelistas, as informações estão também no link aqui abaixo da escola Preach. E eu espero você na nossa escola, caminhando junto com a gente.